Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 5º ciclo de transmissões da RELEP e Diálogos. Para quem está conosco pela primeira vez, a RELEP é uma rede latino-americana de estudos pentecostais. Este evento é uma realização da RELEP Núcleo Brasil. De modo mais claro, a RELEP reúne pesquisadores e pesquisadoras das mais diversas áreas que se debruçam sobre os pentecostalismos. O que une a rede são os múltiplos olhares que se sobre os pentecostalismos. Muitos temas que já foram tratados em nossas transmissões, hoje trataremos sobre juventudes e pentecostalismos. Para brilhantar essa transmissão, convidamos duas pessoas queridas da área da sociologia. Primeiramente, eu apresento a socióloga Bruna Lassi de Araújo. Deixa eu trazer a Bruna aqui para a nossa transmissão. Bruna, seja bem-vinda. É um prazer contar contigo com essa transmissão, esse 5º ciclo de transmissões RELEP e Diálogos. Bom, a Bruna é doutoranda em Sociologia Política pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Ela está trabalhando, na tese de doutorado a respeito da atuação da Assembleia de Deus na vida pública e o uso religioso da política. A Bruna também é mestra em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRRJ. Ela possui bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e faz parte também do Grupo de Estudos do Cristianismo e do Grupo de Pesquisa Dinâmicas Territoriais, Cultura e Religião. Atua na área de sociologia da religião, investigando padrões de gênero, sexualidade e família entre pentecostais. Além disso, atua como professora de sociologia na rede pública estadual. Bruna, seja de novo bem-vinda. Dá um alô aí para o pessoal. Muito obrigada pelo convite. Oi, gente, boa tarde. Muito bem. Agora eu apresento o sociólogo Alexander Soares Magalhães. Está conosco o Alexander, e ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com o título de tese de 2016, defendido em 2016, Amigo de Fé, Estudos sobre Religião e Amizade entre Jovens Assembleanos da Baixada Fluminense. O Alexandre é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense. Ele também é graduado em Ciências Sociais, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal também Fluminense. Desde 2009 é professor de ensino básico, técnico e tecnológico do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucol, da Fonseca. Espero que tenha pronunciado certo, depois ele pode me corrigir. Bom, Alexander tem atuado nas áreas de Sociologia da Religião, com ênfase na sua interface com juventude, ensino de ciências sociais na escola básica e direitos humanos e educação. O Alexander é membro do Grupo de Estudos do Cristianismo, Clara Mafra, da RELEP, contribui com a gente, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, e do Grupo de Pesquisa sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas, e também atua como coordenador do Laboratório de Análise da Cultura e Sociedade, da Cefet do Rio de Janeiro, campus Nova Iguaçu. Bom, Alexandre, dá um alô aí para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Grande abraço aí no Gandra, a Bruna. Muito bom. Bom, conforme nós combinamos nos bastidores, cada convidado apresentará uma fala em torno de 20 minutos e depois os dois voltam para interagir com os participantes. Por isso é muito importante que você interaja com os convidados por intermédio dos comentários aqui embaixo. Participe sem moderação. Faça a sua pergunta
ou apresente considerações relevantes sobre o assunto em pauta. Antes de passar para o nosso primeiro convidado, peço a você que curta a nossa página do Facebook e compartilhe também essa transmissão para que este evento possa atingir o maior número de pessoas possível. Bom, dito isso, passo então a palavra, conforme combinado, para o doutor Alexander. Fica à vontade, meu querido amigo. Muito obrigado, meu querido amigo Valdinei Gandra, pelo convite. Agradecer a RELEP, né, por realizar esse encontro, que é muito importante, aí manter, né, as nossas reflexões e os nossos diálogos acadêmicos em tempos de pandemia. Bem, o que eu queria dividir um pouco com vocês hoje algumas reflexões que eu tenho desenvolvido nos últimos anos sobre alguns aspectos das identidades juvenis pentecostais, né, que eu venho estudando nos últimos 8, 9 anos esse tema. Né, publiquei, né, já um livro sobre juventude pentecostal, alguns artigos e algumas coisas que estão para sair. São desses materiais que eu tirei, né, as reflexões que eu venho trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês. Certo? Bem, eu queria começar falando um pouco da questão da identidade, né, nos dias atuais, já que vamos tratar de identidade pentecostal aqui. Então, a identidade como uma construção sociológica, né, é o que eu entendo, a questão da interação, né? A identidade, ela sociologicamente, ela é construída a partir da interação entre indivíduos. Então, eu me identifico a partir da minha interação e da minha diferença com outros indivíduos, né? Mas também tem a ver com o discurso, né? O discurso, ele estrutura a nossa identidade. A nossa identidade, então, ela é discursiva também. E o Stuart Hall, né, ele trouxe para nós a questão da identidade pós-moderna, né? Tem a ver com a ideia das múltiplas identidades em um único sujeito. Então, um sujeito ele pode apresentar várias faces, né, da identidade, várias identidades até conflitantes, e essas identidades podem permanecer ali no mesmo sujeito e de forma em que elas podem ser acionadas, né, dependendo do mecanismo e do contexto em que se está entendido. E a gente ainda tem uma outra questão, que é a relação da identidade com a globalização, né? Então, a gente tem possibilidades aí múltiplas de identidades juvenis, né, já que a gente está falando de juvenis, desde identidades ligadas até o fundamentalismo religioso, fundamentalismos, até identidades ligadas a movimentos como o K-pop, por exemplo, né? Então, a gente tem uma multiplicidade de identidades na globalização, e essas identidades, elas são múltiplas também nos sujeitos. Certo? Bem, falando um pouquinho da religiosidade juvenil, né, eu vou traçar um rápido panorama aqui, começando com a reflexão da socióloga francesa Danielle Hervé-Léger. A Danielle Hervé-Léger, ela argumenta que existe, principalmente na Europa, né, que é o contexto em que ela estuda, um declínio da influência religiosa entre os jovens. Nesse sentido, vem ocorrendo um novo fluxo na direção de uma ressignificação religiosa das práticas e da adesão, né, onde as formas tradicionais e institucionalizadas de vivenciar e realizar a fé, elas vêm sendo substituídas por modos que dão mais ênfase, por exemplo, à espiritualidade e na
institucionalização da religiosidade. O que isso significa? Que cada vez mais, né, a instituição igreja ela tem uma relevância um pouco menor, né, no contexto global geral, principalmente dos países do norte global, né, entre os jovens, e a experiência da fé ela vem se constituindo a partir de experiências e ressignificações individuais, né, em que a gente tem uma ênfase maior na espiritualidade, na experiência individual, né, e uma experiência um pouco menor nas instituições, né, tal como a igreja. Tradicionais mecanismos de transmissão religiosa, né, como a família, por exemplo, segundo a análise da Danielle Hervé-Léger e de boa parte da literatura, elas vêm perdendo força, né, e sendo parcialmente substituídos por uma individualização e liberdade nos sistemas de fé, e isso vai se caracterizando por algo que a autora chama de bricolagem de crenças, ou seja, a crença individual ela é composta de vários pedaços, né, formando um mosaico. Então você não tem mais uma fé inteiramente balizada na instituição, né, e na tradição, mas você tem fés individuais que são alimentadas por várias tradições, né, várias reconstruções e reelaborações individuais. E uma das causas desse processo, segundo a socióloga Danielle Hervé-Léger, é a diminuição da memória na sociedade, né? Que no âmbito do campo religioso, a gente tem uma tendência nessas formulações individuais que eu descrevi aqui para vocês. Inclusive, as instituições religiosas elas vêm lidando com isso, né? Vem tentando lidar com isso. Então, várias ações ligadas à juventude das diferentes instituições estão tentando adequar um pouco a sua linguagem religiosa para lidar com essas transformações que vêm ocorrendo nos últimos anos. Nos Estados Unidos, pesquisadores como Richard Flor e Donald Miller, por exemplo, os Estados Unidos, como a gente sabe, são um país muito mais religioso, né, do que a Europa. Né? Mas mesmo assim, a gente tem algumas diferenças. Então, a gente tem, por exemplo, a familiaridade com a tecnologia, as novas formas de configuração da sociedade são características da religiosidade entre os jovens adultos e jovens nos Estados Unidos, segundo o Flor e o Miller. E essa religiosidade também seria marcada por uma questão da escolha e não da obrigação. Né? Os rótulos religiosos eles tendem a ser cada vez menos importantes e a experiência religiosa é mais valorizada que um conjunto codificado de crenças, quando a fé é praticada em grupo. No Brasil, por exemplo, né, a pesquisadora Regina Novaes, ela, em vários estudos, né, que ela vem produzindo aí nos últimos 20 anos sobre juventude e religião no Brasil, ela aponta algumas tendências. Primeiro, uma forte disposição para o trânsito religioso e novas combinações sincréticas, um aumento das escolhas e sínteses individuais, a transferência religiosa intergeracional ela é menos regular, quando comparada a outras gerações, e a relação de intimidade com Deus e o sagrado é ressignificada sem o temor e a distância tão presente nas gerações anteriores. Bem, esse é o quadro, digamos, geral, que parte da literatura tem apontado aí na religiosidade juvenil. Né? Só que a gente tem que fazer algumas observações. Esse quadro geral é um quadro que tem a ver, né, com, certamente, as camadas médias urbanas, né, prioritariamente, e a outras existências, né, outras pessoas ligadas às camadas populares, aos interiores de outros países. Isso não tem, talvez esse quadro não seja tão relevante ou tão presente
do que nas camadas médias urbanas, né, mais globalizadas, né, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Né. E é justamente, né, fora dessas camadas médias urbanas, escolarizadas, né, que, como a gente sabe, os pentecostalismos têm mais adesão, né, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como no Brasil. Na Europa, os pentecostalismos estão muito ligados aos imigrantes, né, principalmente imigrantes latinos. Nos Estados Unidos, né, é o berço, né, como a gente sabe, dos pentecostalismos, e no Brasil, né, essa forma religiosa ela tem se tornado mais presente nas periferias urbanas, né, como aqui na Baixada Fluminense, onde eu falo, né, na periferia de São Paulo, tem crescido muito no Centro-Oeste, no Norte, né, em outras regiões em que esse padrão, né, mais escolarizado, de um maior poder aquisitivo, ele é minoritário. Então, é justamente nesse sentido que as identidades juvenis pentecostais elas tendem também a ser diferenciadas em relação ao padrão dessa literatura que eu comentei, né? Então, nos últimos anos, eu venho pesquisando um pouco sobre as identidades juvenis, né, principalmente dos assembleianos, aqui na Baixada Fluminense, né? E a partir desses estudos, eu desenvolvi algumas questões que eu queria falar com vocês aqui agora. Primeiro, né, eu argumento nos meus trabalhos que existem dois elementos centrais que vão compor o que eu chamo de identidade juvenil assembleiana, que pode ser, digamos, um tipo ideal, ou pelo menos uma fonte de padrões para possíveis juventudes pentecostais. Né? Essa identidade juvenil ela tem dois elementos centrais. Né? Primeiro é a reafirmação dos chamados usos e costumes, né? Que, segundo o historiador Maxwell Fajardo, é uma expressão nativa do campo que diz respeito principalmente à forma típica de vestimenta e conduta exigida dos assembleianos, né? E esses costumes eles têm uma dimensão litúrgica, referindo-se à forma como o culto assembleiano se desenvolve. Então, esses usos e costumes eles vão ser muito valorizados, né, como forma de expressão identitária desses grupos juvenis, principalmente dos investimentos, né, que as instituições religiosas trazem para esses grupos. Né? E um outro elemento central, né, do que eu chamo de identidade juvenil assembleiana, é a chamada resistência aos valores do mundo, né, que se configura numa separação entre os corpos da igreja e o corpo do mundo. Então, existe também um grande investimento dessa instituição religiosa, da Assembleia de Deus, das Assembleias de Deus e de outras igrejas pentecostais para marcar, né, essa diferenciação entre os valores do mundo, né, que são valores que vão ser rejeitados pela igreja, e os valores típicos da igreja. A partir disso, né, eu venho desenvolvendo nos últimos anos a ideia de que a identidade juvenil pentecostal é uma identidade baseada também numa espécie de resistência, né, aos valores globalizantes e pós-modernos. Né? Um dos principais capitais simbólicos oferecidos por essas instituições, como as igrejas pentecostais, é a capacidade de oferecer elementos que sirvam como uma forma de resistência às inseguranças, né, do mundo pós-moderno contemporâneo. Né? O sociólogo Anthony Giddens ele tem uma expressão chamada de insegurança ontológica. Então, a minha hipótese é que as igrejas pentecostais, né, como uma forma de capital simbólico, né, no mercado religioso, essa possibilidade de resistência, né, a essa chamada insegurança ontológica, né,
vai ser importante para essas igrejas, né, como uma forma de manter e conquistar novos adeptos. Né. O que seria segurança ontológica para o Giddens? Né? O Giddens define como a vivência de vertigens emocionais quando as pessoas perdem a certeza da continuidade da sua auto-identidade e da constância dos ambientes da ação social e material circundantes. Então, seria uma insegurança típica da perda, né? Que a pós-modernidade, ou que o Giddens chama de modernidade... esqueci a expressão que o Giddens usa, depois eu lembro. Mas ele não usa a expressão pós-modernidade. Então, nesse sentido, né, esse contexto, ele oferece inseguranças. Então, as inseguranças elas não são úteis. Né? Principalmente na juventude, em que alguns segmentos juvenis precisam de outras formas de lidar com esse contexto. Então, a gente está vivendo, por exemplo, no mundo de hoje, né, que o David Harvey chama de condição pós-moderna, né, uma desestruturação do nosso mundo como nós conhecemos nas últimas décadas. Então, a gente não tem mais uma previsibilidade do mundo do trabalho, a gente não tem mais, né, uma previsibilidade da nossa profissão. Os jovens não sabem se eles vão ter profissões regulamentadas, eles não sabem se eles vão conseguir ter uma profissão estável, não sabem se vão conseguir se aposentar. Né? Então, isso é um drama muito cotidiano que tem a ver com esse nosso contexto. Então, as igrejas pentecostais, elas vêm oferecendo, né, recursos simbólicos que ajudam os jovens a lidar com essas inseguranças que vivemos na contemporaneidade. Né? E essa segurança ela é encontrada justamente nesses valores do pentecostalismo, né? Especialmente a crítica aos valores do mundo, que darão fiéis, especialmente a jovens, né? Ferramentas socioculturais efetivas para lidar com essas situações de insegurança ontológica, né? E algo que é típico da pós-modernidade, né? Que é essa ideia de que nada é certo, tudo é líquido, né? Então isso é problemático. Nesse sentido, quando os jovens resistem às tentações do mundo, firmados no chamado propósito, né, é configurada também uma resistência mediante a sociedade pós-moderna, né, e seus valores reconhecidos como relativistas e incertos. Essa é uma hipótese que eu trabalho. Nessa direção, mais um marco identitário é configurado, o da resistência aos chamados adversários, né? Que, por sua vez, esses adversários são uma construção social e teológica. Né? Teologicamente, o adversário é o demônio, mas também antagonistas culturais, né? Como a Bruna talvez vá salientar um pouco melhor nisso quando ela for falar de gênero. Né? No contexto norte-americano, por exemplo, o sociólogo Manuel Castells, ele afirma que grupos de identidade de resistência religiosa são mais aguerridos, e ele elege como seus inimigos mais insidiosos, né, e ameaçadores as feministas, os homossexuais, né, pois esses grupos, né, esses movimentos sociais, abalam a instituição familiar, que seria a fonte primeira da vida cristã. Né. No contexto brasileiro, além, né, dessa, digamos, ameaça aí, né, dos movimentos feministas e dos movimentos LGBTQ+, a gente tem também, né, construções, né, sociais em que o inimigo, né, pode ser o tráfico de drogas, o vício em bebidas, entorpecentes. Então, tudo isso difusamente, né, representam uma oposição ao corpo da igreja. Né? E tanto os antagonistas culturais como as dificuldades típicas do contexto social em que esses jovens estão inseridos. Né? Estão inseridos em um contexto de violência, de pobreza, de desestruturação familiar, né? Que tem a ver com essa contextualização, né, de vício de bebidas e tal. Então,
a preservação dos chamados valores da família tradicional, isso é algo muito importante, é muito caro para esses grupos, né? E isso vai ser um capital cultural simbólico muito importante que as instituições religiosas vão oferecer para esses jovens que estão inseridos nesse contexto mais problemático, né? Então, expressões como jovens curados, separados, limpos, né, presentes no discurso das igrejas pentecostais, especificamente da Assembleia de Deus, que é a igreja que a gente estudou, atuam no sentido de reforçar esse marco identitário de resistência ao mundo e oferecer aos jovens a segurança necessária para o enfrentamento das dificuldades cotidianas no dia a dia, né? Então, isso também vai se configurar como uma mercadoria simbólica importante, né? Num contexto sociocultural, né? Dessas reelaborações de fluidez, né? Dessas reelaborações da identidade pós-moderna, etc. Isso é importante porque vai oferecer segurança, algo que está em falta nesse mundo contemporâneo, né? Já chegando aqui à conclusão, né, da minha fala, eu identifiquei, né, a possibilidade de multiplicação das chamadas identidades religiosas flexíveis nesse contexto, né? Então a gente tem cada vez mais reelaborações individuais, e isso é uma dificuldade adicional para nós estudiosos, mas é uma dificuldade, mas também um desafio, né? No sentido positivo da palavra, de nós nos debruçarmos para compreender melhor esses fenômenos, né? Um bom exemplo disso, né, é a categoria evangélico não determinado, né, que surge no censo do IBGE de 2010, né, e a gente não sabe quando vai ter outro censo agora. Em que essa categoria, em parte, seja fruto de uma capacidade do censo de classificar a multiplicidade evangélica, ela também pode ser um reflexo dessa identificação mais fluida dos evangélicos que não necessariamente estão igrejados, né? Eles podem estar em trânsito ou podem se declarar como evangélicos, mas sem o pertencimento a uma instituição religiosa regular, né? Nesse sentido, a disputa do mercado de bens simbólicos na esfera religiosa, né, usando aí as expressões do Pierre Bourdieu, ela tende a ser a cada vez mais complexa, dificultando as tentativas de uma unidade ou, ao menos, de um diálogo interreligioso mais frutífero. Então, isso é um desafio tanto para as lideranças religiosas, né, essa permanência do diálogo, quanto para a sociedade brasileira, né, cada vez mais polarizada, né, e para nós, pesquisadores do fenômeno religioso. Então, apontando esses desafios, é que eu concluo a minha fala e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Muito bom, professor, doutor Alexander. Muito obrigado pela sua fala, uma brilhante exposição. E agora, então, nós vamos convidar também a Bruna. A Bruna também terá o seu tempo. Antes disso, antes de passar para a Bruna, eu reforço o pedido para que você possa, então, fazer os seus comentários, né, no nosso chat. Você pode apresentar as suas considerações e as suas perguntas, porque depois nós vamos interagir com os nossos convidados. E também, assim, rapidamente, nós temos aqui membros importantes aí da RELEP. Nós temos o professor Moab, nós temos o professor Gideon, nós temos o professor Maxwell, inclusive o Alexander citou aí o Maxwell, né, que é um pesquisador da área das Assembleias de Deus. Nós temos também o professor Victor, enfim, nós temos muita gente boa aí participando da nossa transmissão. Bom, dito isso, vamos ouvir então a Bruna. Bruna, a palavra está contigo, porque hoje quem domina aqui são os sociólogos. Então, Bruna, fica à vontade, por favor. Obrigada. Boa tarde, Inda. Boa tarde a todos e todas, né? Obrigada pelo convite, né? Fala muito interessante do Alexander, né? Agora eu queria apresentar para vocês uma pesquisa que eu fiz no período do mestrado, né? E ela vai, de certa forma, dialogar com o que o Alexander apresentou, né? Agora há pouco. Né? A minha pesquisa de dissertação, né, foi sobre ideologia de gênero, né,
eu queria entender como a ideologia de gênero, essa categoria de acusação, estava chegando para a juventude da Assembleia de Deus, né? E aí, então eu vou apresentar um pouco do que eu levantei lá, né? Vou ver se eu consigo ficar no tempo certinho. Então, um debate importante tem acontecido então nas instituições no Brasil, né, nos últimos anos, e que afeta diretamente a juventude. Esse debate diz respeito à ideologia de gênero, né? Esta é uma categoria de acusação, né? Configurou-se uma categoria de acusação formulada pelo campo religioso conservador, né? Contra os teóricos e teóricas que debatem gênero, sexualidade e família, né? Eu estou usando conservador aqui no sentido empregado pelo Marcelo Natividade, né? Para o autor, esse conceito, o conservadorismo, diz respeito ao posicionamento assumido por certos discursos religiosos na tensão com o cenário cultural contemporâneo, em que os direitos sexuais vêm sendo progressivamente reconhecidos como direitos humanos, né? Então, essa categoria de acusação, ela está aí no campo político, na esfera pública, já tem bastante tempo, né? Teve uma grande polêmica no período da votação do Plano Nacional de Educação em 2014, né? Que trechos que falavam sobre a discussão de gênero e a não discriminação de gênero e de questões raciais foi retirada do Plano Nacional, e desde então essas discussões têm aumentado, né? E aí eu queria entender como que a juventude está pensando e está analisando isso, né? Esses grupos, esses setores conservadores, objetivam, a partir desse discurso, né, contra os teóricos e teóricas que debatem gênero, sexualidade e família, eles objetivam resguardar e restaurar a família natural, né, e a moral, que chamam de família natural, ou seja, objetivam a volta a um estado mítico. A partir desse discurso, então, os setores religiosos conservadores brasileiros passaram a realizar mobilizações no espaço público para obstaculizar a conquista de direitos pelas ditas minorias. Além disso, esses setores têm levado o debate para dentro das comunidades religiosas. E aí, a juventude, então, é um segmento fortemente impactado por essas ações do campo conservador, religioso conservador, principalmente em relação a esses três pontos, né? Gênero, sexualidade e família. E aí, quando a gente observa, então, a juventude e os jovens que compõem os segmentos religiosos, a gente pode perceber que o impacto relativo a essas questões pode ser ainda maior, e o meu objetivo era entender isso, né? E aí, eu fui para a Assembleia de Deus, né? A gente não pode dizer que existe uma Assembleia de Deus só no Brasil, são várias, né? O pesquisador Gedeon Lecar traz isso, né? São várias Assembleias de Deus, são múltiplas, né? Mas eu pego o que a Cristina Vital e Paulo Lopes defendem, que a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, representaria 50% das Assembleias de Deus no Brasil. Então, eu vou investigar os jovens, né, da Assembleia de Deus no município da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é um município que tem mais evangélicos, a maior taxa de evangélicos da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é Seropédica, né? E aí eu vou para a Seropédica, para uma igreja matriz lá do Ministério Madureira. E aí lá eu passei durante o ano de 2018 fazendo algumas visitas, né, para ver como é que essa categoria chegava no cotidiano. A categoria ideologia de gênero, então, é uma categoria de acusação, mas ela não chegava no cotidiano. Toda vez que eu estava lá, eu ia principalmente para os cultos pela manhã, no domingo, e participava da escola dominical dos jovens, né, da Assembleia de Deus, dessa Assembleia de Deus, e algumas vezes eu ouvi falar sobre a categoria. Mas em alguns momentos muito específicos na igreja, a igreja se cumpria o papel de instituição educadora e transmissora dessa leitura de mundo, né? E aí, três momentos importantes aconteceram dentro da igreja no ano de 2018, né? Que traziam a questão da ideologia de gênero, que foi a questão do Dia das Bonecas, que eles realizaram para as meninas da igreja, e o Dia dos Carrinhos para os meninos da igreja, na tentativa de educar para o combate da chamada ideologia de gênero. Para além disso, naquele ano também convidaram o deputado federal Antônio de Paula, que era filiado ao Partido Social Cristão, né? Convidaram para um culto de Santa Ceia para ele debater o tema da ideologia de gênero, e esse deputado, então, no culto, apresentava um livro didático que ele considerava que incentivava a dita ideologia de gênero.
Para além disso, naquele mesmo ano também, no Congresso da Escola Bíblica Dominical, convidaram uma psicóloga, Elizabeth Pimentel, que discute ideologia de gênero e que já publicou um livro sobre essa categoria de acusação, e nas redes sociais também tem um debate sobre isso. E nesse congresso ela apresentava, então, o que era a ideologia de gênero para a igreja e apresentava mais de 70 slides sobre essa categoria de acusação, inclusive trazendo autores que são debatidos e discutidos no campo das ciências sociais e humanas, Karl Marx, Simone de Beauvoir, Judith Butler, né? Então, de certa forma, então, a liderança tem cumprido, e a instituição religiosa tem cumprido, no caso específico dessa Igreja Assembleia de Deus, né, tem cumprido esse papel de instituição educadora e transmissora desse ponto, né, dessa leitura de mundo. E aí, no grupo focal, então, nos grupos focais, eu fui entender como a juventude estava entendendo esse conceito, né? A juventude, de certa forma, ela tem uma visão muito semelhante às lideranças religiosas e os parlamentares em relação à ideologia de gênero, né? Que a ideologia de gênero buscaria corromper a família, né? Traria noções de que a homossexualidade, e aí eles usam o termo homossexualismo, estaria sendo legitimado pela sociedade, que não existiria mais gênero nenhum e que as crianças ficariam confusas, a sociedade não teria mais uma moral, né? Mas, ao mesmo tempo, diferentemente das lideranças religiosas e dos líderes conservadores, dos parlamentares conservadores, que trazem essa visão sobre a ideologia de gênero, a juventude assembleiana não trazia uma visão de criminalização dos debates em relação às questões de gênero dentro das universidades, né? Ela usa o termo a categoria de acusação de ideologia de gênero, mas diz que a discussão em relação às questões de gênero e essa categoria são legítimas dentro das universidades, porque as universidades são os espaços propícios para o debate e a construção de teorias. Então, a juventude vai nesse ponto para o campo da escolha, dizendo e argumentando que você, dentro da universidade, pode escolher a área que você quer discutir, a teoria que você quer abordar, e que é super legítimo. Então, não tem uma criminalização das universidades, e isso tem forte relação com o acesso dessa juventude ao ensino superior. Quase todos os jovens que participaram desses dois grupos focais estavam na universidade, ou tinham se formado, ou estavam na pós-graduação. Então, tem uma relação direta com o discurso e com o que é abordado dentro das universidades, né? Essa oportunidade de ter acesso a uma outra leitura de mundo. Para além disso, esse posicionamento, o posicionamento da juventude em relação à questão da ideologia de gênero, né, em relação a essa categoria de acusação, tem uma forte relação com as características dos tempos modernos e o que o Giddens chama de era da reflexividade, né? A gente está no momento da modernidade, né, onde não há mais certezas, né, o tempo inteiro a gente está trabalhando com novos conceitos, com novas questões, novas informações, e a gente é convidado o tempo inteiro a refletir sobre tudo, né? E aí a juventude, então, ela se depara com essas mudanças que estão acontecendo em relação às questões de gênero, sexualidade, família, e aí ela tenta buscar uma resposta, né? E aonde que ela vai buscar a resposta? Inicialmente, ela busca a resposta na geração anterior, né? Que é a geração desses líderes que estão passando essa informação, essa leitura de mundo. E essa geração anterior está tendo sucesso nisso, né? E aí, esses 3 episódios que eu relatei anteriormente, né, da transmissão do que é essa categoria para os membros da igreja, ela está obtendo sucesso na transmissão. Então, a juventude, ao mesmo tempo, busca uma resposta nessa geração anterior, que ela, a princípio, ela reafirma essa ideologia de gênero, e reafirma um ponto de vista combativo em relação a ela, mas, ao mesmo tempo, ela diz que existe também um espaço onde ela pode ser debatida e não há necessidade de criminalização dos debates que são feitos na universidade. Então, a gente vê uma diferença aí. Então, ao mesmo tempo que a juventude ela é convidada para essa reflexividade constante, busca uma resposta na geração anterior, também por conta da reflexividade moderna, a juventude ressignifica os debates sobre sexualidade, gênero e família a partir de uma percepção mais individualizante, né? Que reforça uma leitura de mundo que não necessariamente é defendida pelas lideranças religiosas conservadoras. Um ponto que a ideologia, essa categoria de acusação, né, do campo religioso conservador contra os teóricos e teóricas de gênero, sexualidade e família, toca
é a questão da família, né? O pensamento, né, e o que entendem é que a categoria, a ideologia de gênero iria busca destruir a família no final das contas, né? E aí então eu fui para os jovens perguntar, ao final das contas, o que essa juventude entendia pelo papel dos homens e das mulheres dentro da família e o que era a família, né? A juventude, então, entrevistada nessa igreja, né, traz uma visão que também, de novo, ela corresponde, de certa forma, ao posicionamento das lideranças, né? A família é uma estrutura natural, criada por Deus, em que homens exerceriam funções já pré-determinadas e estereotipadas segundo construções sociais sobre os papéis de gênero, né? Não romperia, de certa forma, com a visão das lideranças, né? A juventude traz, né? Essa juventude entrevistada, de novo, a percepção sobre a necessidade da submissão feminina, né? Sobre o papel do homem como provedor e da mulher como ajudadora. E aí, nesses trechos, ela traz esse ponto que, de novo, ela busca resposta na geração anterior. Mas quando a gente toca na questão do que é a família, no final das contas, para essa juventude, ela traz também esse ponto. A família ela é estruturada por Deus, ela é uma construção de Deus, é um padrão, né, de Deus criado por Deus, é um homem, é uma mulher, mas, ao mesmo tempo, essa juventude traz uma visão de que existem outros tipos de família e que esses outros tipos são tão legítimos quanto o nosso padrão, né? De novo, essa juventude traz uma visão mais individualizante, né? Sempre existiu o reforço de eu estou falando do padrão de família da igreja, de Deus, que está na Bíblia, mas que eu acredito, não que eu possa impor isso para os outros, né? Essa família do padrão de Deus construiria uma sociedade saudável, mas, ao mesmo tempo, outros padrões podem existir e isso não impede que nesses outros padrões exista amor, exista troca, né? E que não impede que esses outros padrões sejam legítimos, né? Então, a juventude ela parece seguir um caminho que vai no sentido de um discurso mais individualizante e que, no final das contas, é mais acolhedor, né? Eu me surpreendi com a fala de um dos jovens falando sobre a morte de jovens LGBTQI+, né? Fazendo um discurso muito aguerrido durante o grupo focal, né? E os demais jovens que participaram, concordando e entendendo que, sim, a igreja é preciso ter um posicionamento mais acolhedor e de entendimento que existem outros padrões, né? E aí, ao mesmo tempo que essa juventude está trazendo um novo posicionamento e que, de novo, tem a ver com acesso à universidade, que é o que reforçam sempre o tempo inteiro, o diálogo com outras visões de mundo, essa juventude, de novo, também reforça. É um padrão, né? É um padrão diferente, mas o padrão que vai transformar essa sociedade uma sociedade saudável, segundo o que prega a Bíblia, é o padrão que a gente tem, né? Em algum momento, então, eu também abordo a questão do governo, né, da interferência do Estado em relação à criação de leis que vão tocar diretamente no que chamam de ideologia de gênero, que vão tocar diretamente no entendimento do que é família, né? E aí a juventude traz, inicialmente, a gente estava em 2018, né? O Bolsonaro já tinha acabado de ser eleito. Então, inicialmente, os jovens se posicionavam falando que tinham uma certa apreensão em relação ao governo, ao novo governo, né? E ao posicionamento desse novo governo em relação ao autoritarismo militar. Traziam que era importante e a democracia era fundamental para o país, e traziam também uma visão de que o Estado ele pode interferir até certo limite, e o limite é não interferir para impor nada, mas interferir para proteger. Proteger, e aí, de novo, eles traziam um exemplo do caso das famílias homoafetivas, né? Proteger no sentido de garantir, se caso uma das pessoas da relação faleça, que o outro receba assistência, ou que o outro receba
tudo que tem a ver com aquela relação, né? Uma pensão ou receba assistência do Estado. Então, a interferência que é defendida por eles, diferentemente do que é defendido pelas lideranças religiosas, que vai no sentido de uma interferência que tem a ver com posicionamento religioso dessas lideranças, esses jovens vão no sentido de que o Estado tem que interferir, sim, mas para garantir a proteção de todos e todas, né? Então, essa juventude traz um posicionamento menos conservador em relação a esse ponto, em relação à família, né? E aí, a juventude nos relatos também traz a questão da adoção e da legitimidade dessas... Perdão. Dessas famílias. Bem, o que eu consegui compreender, né, é que, de certa forma, esse grupo juvenil, ele está no meio do caminho, né, de uma leitura de mundo que expressa um posicionamento da hierarquia eclesial, né, e que, de certa forma, vai buscar respostas na geração anterior, né, mas que, ao mesmo tempo, traz uma visão nova, né, e que está relacionada, então, ao acesso dessa juventude à universidade, né, e ao ensino superior. Gente, eu vou encerrar a fala aqui. Peço desculpas, porque eu tenho rinite, então, nesse momento, a gente está numa mudança de temperatura no Rio, e aí a garganta não deu certo. Mas Professora Bruna, fica tranquila. Obrigada, gente. Eu vou trazer o Alexander e a gente abre para as perguntas, tá? Eu vou tirar um pouquinho. Alexander, enquanto a professora Bruna se recompõe, ela teve ali um acesso de tosse, né? Nós podemos já, de imediato, interagir com os nossos participantes, né? Antes disso, lembrando que você está no 5º ciclo de transmissões Relep e Diálogos, né? Começamos agora, então, uma nova série de transmissões, né? Hoje nós estamos com o tema Pentecostalismo e Juventude. E para discutir esse tema, nós convidamos, então, 2 sociólogos, né? O professor Alexander e a professora Bruna. Como nós havíamos dito, nós vamos, então, interagir com os participantes. E a primeira pergunta é justamente para ti, professor Alexander. Antes, né, gostaria de destacar que muitas pessoas interagiram aqui nos comentários falando a respeito da excelente explanação do professor Alexander, inclusive parabenizando por sua fala. Então, nós vamos à primeira pergunta, que é do professor Moab, que também faz parte do grupo gestor da Relep. Né? Então, deixa a professora Bruna, quando estiver melhor, dá um toquezinho aqui no nosso chat privado, que daí eu reconduzo a professora Bruna à nossa tela. Tá? Então, quando ela conseguir se recompor ali dessa crise ali de tosse, a gente coloca ela novamente na tela. Mas fica à vontade, sem problema. Então, vamos lá. O professor Moab pergunta assim, professor Alexander, esses elementos que o senhor apresenta, deixa eu botar aqui na tela, vai cobrir a gente, mas só para que você possa ler também, professor Alexander. Então, esses elementos que o senhor apresenta, os padrões de usos e costumes, resistência aos valores do mundo, e essa resistência aos valores pós-modernos, são de que contexto temporal? Antes da década de 1990 ou atual? Não me parece que esses elementos ainda possam ser encontrados no perfil possam ser encontrados nos perfis identitários das juventudes assembleianas. Em regiões mais rurais e periferias mais isoladas, talvez, mas com ilhas de exceções, na configuração geral, é muito difícil de encontrar. Então, professor Alexandre, o que você teria a comentar a respeito dessa indagação do professor Moab? Fique à vontade.
Eu queria agradecer aí os comentários e a pergunta do Moab. Moab e todos, né? Bem, de fato, esses padrões, eles talvez fossem mais predominantes num contexto histórico anterior. Né? Hoje a gente tem nosso contexto no mundo pentecostal, um contexto da diversidade. Então a gente tem várias formas de pentecostalismos presentes, de assembleanismo, né, para usar a expressão do Gedeon Alencar, presente no mundo pentecostal. E, de fato, foi um pouco surpreendente, né, para nós ainda identificar esses padrões identitários nos tempos contemporâneos, né, que a gente previamente acreditava que não teriam tanta conexão com os tradicionais usos e costumes. Entretanto, a gente fez pesquisa, né, de campo nos últimos anos, aí na última década, e também tem uma literatura mostrando que esses padrões ainda persistem em certos contextos. Evidentemente, né, que a gente não pode generalizar e colocar esses padrões que eu apresentei como um padrão geral e completo, né, de todos os jovens pentecostais do Brasil. Eu apresentei um aspecto, né, que está presente em uma boa parte, né, da juventude. Né. A Bruna trouxe uma reflexão importante que eu concordo, né, que é essa dimensão entre o discurso da liderança e a absorção, né, trazida pelos jovens. Então, o jovem lê esse discurso, mas ele ressignifica e reinterpreta, né? Isso nos meus trabalhos eu chamo de resistência religiosa, resistência silenciosa a esse discurso majoritário aí da liderança. Né? Então, eu gostaria de salientar que a gente ainda tem, né, presente hoje, né? Embora isso não seja evidentemente um padrão, mas é algo que ainda é muito relevante, né? Essa resistência aos valores do mundo, aos padrões e costumes, como uma forma de resistir, né, ao contexto da pós-modernidade, a insegurança ontológica e a modernidade reflexiva. A Bruna me lembrou aqui, inclusive, o conceito do Guidas, que eu tinha esquecido, que é a modernidade reflexiva, né, em que a gente reflete sobre tudo e, evidentemente, os jovens também estão refletindo sobre o discurso, estão refletindo sobre todas essas informações, né? Mas ainda está presente, né, de acordo com os dados que eu pessoalmente colhi em campo e de outras literaturas que a gente acompanha nos últimos anos também. Mutou aí, Waldner, está mudo. Agora sim, muito obrigado, professor Alexander. A professora Bruna retorna, que bom, né? E aí eu não sei se a professora Bruna quer fazer alguma consideração final ou podemos ir para as perguntas. Pode ficar à vontade, professora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão conseguindo me ouvir? Então, gente, acho que o ponto que eu queria trazer é que, no final das contas, bem rapidamente, né? A juventude, ela parece estar no meio do caminho, né? Entre uma leitura de mundo que expressa o posicionamento da hierarquia eclesial e uma que expressa a que foi adquirida por ela a partir do acesso às instituições de formação superior, aos debates realizados por ela e ao acesso à literatura especializada, né? Então, ela está no meio do caminho. Em algum momento, ela vai buscar respostas na geração anterior, né? Em algum momento, ela traz esse momento de reflexão, né? Que também tem influência da formação superior e do acesso às universidades, né? E aí isso eu notei que foi muito importante nessa pesquisa, principalmente porque boa parte desses jovens, e aí também eu preciso deixar isso claro, né? Eu fiz uma pesquisa numa igreja matriz, que tem uma característica totalmente diferente das demais igrejas, né? Eu não posso dizer que essa pesquisa representa a juventude assembleiana, né? Eu fui pesquisar uma igreja específica no município, né?
em Seropédica, região metropolitana do Rio de Janeiro, mas que a influência da formação, né, foi fundamental para o reposicionamento dessa juventude, né, para um olhar mais crítico dessa juventude. Ela tem esse olhar mais crítico, mas ela ainda não rompe com a hierarquia eclesial, não rompe com a instituição. Né? Era isso. Obrigada. Muito bem colocado. Inclusive, é bom salientar que cada pesquisa, né, tem um recorte específico, né? A pesquisa do professor Alexander tem um recorte, né, distinto da pesquisa da professora Bruna, e certamente, né, elas se complementam, são resultados distintos, mas elas se complementam porque amplia ainda mais o olhar, né? O fato é que é muito complexo todo esse quadro que nós podemos chamar de juventudes pentecostais ou juventudes assembleianas. Eu mesmo fiz uma pesquisa recentemente, eu defendi no doutorado em teologia, e uma parte da minha pesquisa também trabalha com a juventude assembleiana, e eu realmente destaco, né, essa complexidade que é justamente esse campo, né, a juventude assembleiana, porque ele é muito complexo. Então, muito bem colocado, muito obrigado, professora Bruna, pelas suas colocações. E aí eu já direciono para ti uma pergunta, né? Eu estou pegando aqui na sequência, né? E eu vou projetar essa pergunta na tela para que você, Bruna, possa ler a pergunta juntamente comigo, tá? A juventude tem sido o principal vetor dessas atualizações, inclusive os debates de pautas progressistas dentro das Assembleias de Deus hoje? É uma pergunta, não sei se está dentro da pesquisa de vocês, o professor Alexandre também pode ficar à vontade. Primeiramente, eu endereço a pergunta, né, encaminho a pergunta à professora Bruna. Fica à vontade. Ela tem sido alvo de políticas progressistas dentro das igrejas, é isso? Eu projetei na tela, vê se você consegue ali dar uma olhadinha. Bem, eu não sei, é meio difícil responder essa pergunta, né? Não saberia responder essa pergunta se ela tem sido alvo, vetor de atualizações, inclusive nos debates nas pautas progressistas da Assembleia de Deus. Pode ser que sim, né? Uhum. E aí, Okay. Alexandra, eu responderia. Eu acho que a gente não tem muitos dados específicos sobre esse debate dentro da igreja, né? Teria que fazer uma pesquisa, acho que mais específica, em várias igrejas, para ver se a juventude funciona como um vetor. Eu imagino que, assim, geracionalmente, a gente tem uma transformação, né, que vem acompanhando com as transformações da própria dinâmica social. Agora, realmente, acho que a gente precisa de mais dados para aferir, né, se realmente isso vem ocorrendo. Ok, vamos para a próxima pergunta aqui. Eu tenho a pergunta ainda do professor Moab para a Bruna. Deixa eu pegar aqui a pergunta dele, aqui, olha. Eu vou ler e vou projetar na tela, tá, professora Bruna? Professor Moab pergunta: penso que a juventude, em aspecto geral, por conta da maior escolaridade, do acesso à informação sobre muito mais impacto na formação de sua consciência social das instituições de educação do que das instituições religiosas. Professora Bruna, concorda com essa minha afirmação? Então, eu não sei se tem como a gente afirmar que sofre muito mais impacto das instituições educacionais do que das instituições religiosas. A gente está falando especificamente de uma juventude que está dentro da igreja, uma juventude comprometida, que faz parte do grupo jovem da igreja, para entrevistar esses jovens que são frequentadores da escola bíblica dominical, que fazem parte da mocidade, que estão em todos os eventos, jovens engajados. Então, não tem como dizer que as instituições de educação têm mais influência do que as instituições religiosas. Não tem como a gente fazer essa mensuração. Eu acho que as duas têm influência, né? E aí, pela pesquisa, eu consegui mostrar que a instituição, que as universidades têm importante influência no discurso dessa juventude. Está tendo acesso a novos debates. Não tem como medir o que é maior e o que não é. Ok. Obrigado, professora Bruna. E agora, mais uma pergunta que eu encaminho
para o Alexander, que é do Samuel Valério. Acho que o Alexander conhece o Samuel Valério, né? E aí ele faz a seguinte pergunta. Alexander Magalhães, você conseguiu observar e trabalhar a questão dos vínculos de amizade em sua pesquisa? Como eles são importantes para que tais jovens permaneçam no convívio eclesiástico? Samuel, grande abraço aí. Sim, né? Na verdade, o foco principal da minha pesquisa de doutorado foi sobre amizade, né? Projeta aí de novo, por favor. Sim. O que eu observei, né, é que a identidade pentecostal juvenil, né, ela é importante na orientação de onde as pessoas mantêm as suas amizades mais próximas. Então, boa parte das nossas fontes mantinham as relações de amizade próxima com pessoas de fé semelhante, não necessariamente da mesma igreja, mas de pessoas que estavam inseridas ali no mundo evangélico. Agora, a permanência dos jovens no convívio eclesiástico, se a amizade deles é importante, eu não consegui inferir, né, essa correlação, tá? Nos dados que eu tinha, eu não consegui fazer essa relação entre a permanência do jovem na igreja e a amizade. Certamente, né, no discurso das igrejas, né, reforçado a importância da amizade para se manter no caminho, né? Agora, se as amizades de fato são uma força, né, social importante para que essas pessoas permaneçam no convívio, eu teria que aprofundar um pouco mais a minha pesquisa nesse sentido. Como um insight, eu posso dizer que as amizades elas tendem a reforçar a permanência e esse convívio, mas eu não tenho dados muito objetivos para confirmar isso de uma forma mais contundente. Muito bom, obrigado, professor Alexander. E vamos a mais uma questão. Olha, o pessoal aqui está participando, viu? Poxa, a gente fica feliz com essa participação. O professor Gideon, Bruna, te encaminha aí uma questão. Eu vou projetar na tela, ver se você consegue ler, tá? Vai cobrir a gente, mas é só para que você consiga ler e fazer a análise. Então, eu vou postar ali na nossa tela, tá? Para a professora Bruna. Bruna, não sei se você conhece uma pesquisa que a Esther Solano, da Unifesp, fez em 2017 na Marcha para Jesus. E 77% dos jovens responderam que sim para a pergunta: a escola deveria ensinar a respeitar os gays. Conquanto também sejam contra o aborto, 61%, pena de morte, 48%, e contra o casamento homoafetivo, 59%. Afinal, pergunta o professor Gideon, é uma juventude conservadora ou progressista? Com todos os limites desses adjetivos. Professora Bruna, fica à vontade. Eu não conheço a pesquisa, não conheci a pesquisa da Esther Solano. Eu vou pesquisar, vou dar uma olhada, vou procurar, gostaria de ver. Eu não sei se eu afirmaria se é uma juventude progressista ou se é uma juventude conservadora. Eu acho que ela é uma juventude que está acompanhando os debates da Constituição sociais, né? Está ali discutindo pontos importantes, está tendo acesso à informação, que é fundamental nessa era da internet, do acesso, né? Está tendo acesso ao ensino superior, isso é muito importante, né? Mas não saberia dizer se é uma juventude conservadora ou progressista, né? Eu acho que ela está num campo complicado no momento atual, ela está dentro de instituições religiosas, né? Num momento de polarização, e está tentando se virar ali, buscar respostas, né? Está se virando nos 30. Está se virando nos 30. Como toda a juventude de modo geral está buscando respostas, né? Em algum momento ela pode encontrar respostas no campo
das ideias mais conservadoras, né? E no outro não, né? No campo das ideias mais progressistas. No caso da pesquisa que eu fiz, elas estão trazendo um ponto de vista menos conservador, né? Em relação ao casamento homoafetivo, por exemplo. Mas, quando traz o que é a família, ela reforça o que a geração anterior está dizendo. Acho que a juventude está buscando a história, né? Ótimo, muito bom. Obrigado, professora Bruna. Estamos indo para o final da nossa live, mas ainda dá para fazer mais uma pergunta. Eu separei aqui a pergunta da Viviane Costa. A Viviane Costa, então, direciona a pergunta para o professor Alexander. Eu vou projetar na tela. Olá, Alexander. Bom que também seja aqui da Baixada. Olha só, a Viviane, então, participa aí do mesmo espaço, né, geográfico que você, Alexander. Gostaria de saber se percebe atravessamentos dos contextos sociais mais violentos nessas bricolagens que constituem as identidades de jovens pentecostais. Se sim, quais seriam? Viviane, obrigado pela pergunta. O que eu percebo é que a presença da violência ela é um marcador importante para a manutenção de uma vida menos ligada ao mundo. Então, a violência ela aparece associada com outros fatores, né, que vão reforçar a importância do jovem em permanecer, né, no corpo da igreja. Claro, isso é um discurso que está muito mais presente nas lideranças da igreja, né, mas que, de certa forma, a gente encontrou alguma reprodução entre os jovens que foram nossos entrevistados. Então, eu acho que a relação seria mais nesse sentido, né? Você fala da bricolagem, né? Na verdade, o que eu estou argumentando é que esses marcos identitários que eu encontrei são formas de se opor às bricolagens religiosas presentes. Então, eu imagino que se o jovem comece a ter, né, uma maior bricolagem na sua fé particular, provavelmente ele vai estar menos presente no cotidiano da igreja e arrisca-se até a se afastar da igreja, né, a permanecer com valores, né, adquiridos ali na sua socialização na igreja, mas ele vai ressignificar esses valores a partir de outras influências, como a universidade, como o mundo do trabalho, etc. Então, eu estava vendo aqui outros comentários e realmente é muito difícil, né, para nós pesquisadores de juventude ter uma posição um pouco mais certa, né, mais precisa, porque os jovens, primeiro, eles estão numa transição de vida, né? Então o que eles pensam agora, não necessariamente eles vão levar esses valores completamente para a sua vida adulta, né? Alguns vão caminhar em outros sentidos. Segundo, que você tem uma tensão, né? A subjetividade juvenil ela é marcada, entre outras coisas, por essa tensão entre os vários contextos em que estão inseridos, né? Então ele vai receber influência desses contextos, né? Da universidade, da igreja, do mundo do trabalho, da família, da escola, etc. Então todos esses contextos eles vão contribuir para uma subjetividade cada vez mais complexa, né? e desafiadora para nós pesquisadores. É isso aí, gente. Nós chegamos ao final da nossa transmissão, a transmissão Relep e Diálogos com o tema Juventude, ou poderíamos até colocar no plural, Juventudes e Pentecostalismos. Então foi um prazer receber aí todos os participantes. Há muitas outras perguntas e há também algumas outras questões que estão ali no comentário da nossa live, da nossa transmissão. Então, eu gostaria de pedir para o Alexander, professor Alexander e a professora Bruna, que depois da nossa live, né, dentro de das muitas atividades, se pudesse separar um tempinho para dar uma olhadinha e responder diretamente aos participantes. É muito bom quando os participantes interagem. Eu acho que isso é um ganho, né, um capital muito importante
e valorizar isso, eu acho que é assim, algo legal, né? Então, vocês fiquem à vontade para que depois, né, no final da live, quando a gente terminar a live, vocês possam dar uma olhadinha e aquilo que for oportuno, vocês respondem ou não, tá? Mas terminando essa live, essa transmissão, eu gostaria de agradecer imensamente o professor Alexandre, que caminha junto, né, com a RELEP, tem participado dos nossos trabalhos, enfim, tem sido muito profícuo, né, na produção junto à RELEP, de modo que nós somos gratos, viu, professor Alexandre? E também a professora Bruna, que, né, através da indicação do Alexandre, nós trouxemos a Bruna também para essa transmissão. Professora, nós estamos muito gratos, muito agradecidos com a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço ao Alexandre. Muito bom. E curiosos para saber os resultados também da pesquisa. Com certeza. E também fica o convite, né, para que a professora Bruna possa caminhar conosco também, né? Lembrando que a RELEP é uma rede latino-americana de estudos pentecostais e ela acolhe, né, pesquisadores das mais diversas áreas que se debruçam sobre os pentecostalismos. A grande sacada da RELEP é justamente compartilhar essas inúmeras pesquisas, porque certamente o olhar de um contribui para o olhar do outro, e assim nós vamos retroalimentando as pesquisas sobre os pentecostalismos. Então fica aqui a gratidão, né, do grupo gestor da RELEP. Enfim, muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Então, o tema Juventudes e Pentecostalismos. E eu queria aproveitar esse momento para anunciar também, professor Alexander, professora Bruna, o nosso evento, né, que vai acontecer, né, o evento, o Congresso da RELEP, RELEP Brasil 2021, que terá como tema principal Pentecostalismos e Direitos Humanos. Esse evento vai acontecer entre os dias 21 a 23 de outubro de 2021. Será um evento, né, online, por conta da pandemia. Nós estamos montando toda uma estrutura, né, para que esse evento ocorra online. Então, esse evento terá participação de vários palestrantes, é um evento de caráter internacional, então vários palestrantes daqui, né, do nosso país e também de outros países. Também acontecerão comunicações acadêmicas, enfim. Será um evento extraordinário e nós estamos dando o pontapé inicial da divulgação deste evento, que já é um evento assim, clássico da RELEP, né? Então, todos os anos, nós lançamos esse evento nacional. Além dos eventos regionais, nós temos um evento nacional, portanto, eu estou divulgando aqui o evento nacional Pentecostalismos e Direitos Humanos. Então, todos e todas são convidadas para esse evento, um evento que terá a participação de muitos pesquisadores que se debruçam sobre os pentecostalismos. Então, você que está participando dessa transmissão é convidado, né? E ajude-nos na divulgação desse evento. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Agradeço novamente, né, a participação, agradecemos a sua presença e fique atento na nossa página, nas nossas redes sociais, para que você participe também da próxima transmissão que vai acontecer em breve. Então, de novo, meus agradecimentos ao professor Alexandre e à professora Bruna, e eu passo a palavra para vocês, para que vocês façam aí apresentem aí as considerações finais. Professor Alexandre, depois a professora Bruna. Queria agradecer ao nosso querido colega Valdinei Gandra, aí, né, colega de longa data aí de colaboração mútua, né, que tem trabalhos muito interessantes, eu mesmo usei trabalhos deles nas minhas reflexões. Agradecer ao convite da organização aí da RELEP, é sempre um grande prazer trocar conhecimentos aqui com os pesquisadores da RELEP,
agradecer as intervenções, foram muito interessantes e instigantes aqui, para que a gente possa continuar repensando, né, as nossas reflexões e contribuições, e dizer para todo mundo continuar se cuidando, né, mantendo distanciamento sempre que possível, usando máscara, e valorizando a ciência e o Sistema Único de Saúde. Professora Bruna. Gente, só agradecer. Agradecer a André, agradecer a organização pela oportunidade, agradecer as perguntas. Foi muito bom participar. Legal, então nós ficamos... Né? Participar do debate é sempre bom, principalmente nesse período de isolamento, né? Muito bom, desculpa ali, acabei interrompendo porque deu ali um delay, professora Bruna. Peço desculpas. Muito bem, então ficamos por aqui, lembrando do RELEP Brasil 2021, Pentecostalismos e Direitos Humanos, de 21 a 23 de outubro de 2021. Muito obrigado, professor Alexandre, muito obrigado, professora Bruna, e muito obrigado a você que participou de mais uma transmissão da RELEP Núcleo Brasil. Até a próxima!